Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 29 de janeiro. Hoje é segunda-feira, nós estamos na quarta semana do tempo comum. A palavra de Deus nos convida, amados irmãos e irmãs, a estarmos na presença do Senhor, o Deus da vida que liberta, o Deus da vida que convoca, o Deus da vida que nos dá, de fato, amados irmãos e irmãs, a liberdade de filhos e filhas. Nenhuma força do mal tem poder sobre Jesus Cristo, Senhor nosso, Deus da vida encarnado. Que o Senhor nos ajude e nos conceda a graça, enquanto filhos e filhas do Senhor, a fazermos a sua vontade. Amados irmãos e irmãs, você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro saiu de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Eu te conjuro, por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, contamos ainda com a primeira leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículos de 13 a 14, depois versículo 30, depois o capítulo 16, versículos 5 ao 13. Amados irmãos e irmãs, nós estamos cada vez mais ouvindo sobre a história de Davi. Davi que procura, como rei, estar na presença do Deus da vida, caminhando. Aqui fala, sobretudo, amados irmãos e irmãs, de uma situação que faz com que Davi chore. Naqueles dias, um mensageiro veio dizer a Davi: as simpatias de todo Israel estão em Absalão. Davi disse aos servos que estavam com ele em Jerusalém: depressa, fujamos, porque de outro modo não poderemos escapar de Absalão. Apressai-vos em partir, para que não aconteça que ele, chegando, nos apanhe, traga sobre nós a ruína e passe a cidade a fio da espada. Davi caminhava chorando, enquanto subia ao Monte das Oliveiras com a cabeça coberta e os pés descalços. E todo o povo que o acompanhava subia também chorando com a cabeça coberta. Quando o rei chegou a Baurim, saiu de lá um homem de parentela de Saul chamado Semei, filho de Gera, que ia proferindo maldições enquanto andava. Atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei, embora toda a tropa e todos os homens da elite seguissem agrupados à direita e à esquerda do rei Davi. Semei amaldiçoava-o, dizendo: vai-te embora, homem sanguinário e criminoso. O Senhor fez cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, cujo trono usurpaste, e entregou o trono ao teu filho Absalão. Tu estás entregue à tua própria maldade, porque és um homem sanguinário. Então Abisai, filho de Sérvia, disse ao rei: porque há de este cão morto continuar amaldiçoando o Senhor, meu rei? Deixa-me passar para cortar a cabeça. Mas o rei Davi responde: não te intrometas, filho de Sérvia. Se ele amaldiçoa, e se o Senhor o mandou maldizer a Davi, quem poderia dizer-lhe: por que fazer isto? E Davi disse a Abisai e a todos os seus servos: vede se meu filho, que saiu das minhas entranhas, atenta contra a minha vida, com mais razão este filho de Benjamim. Deixai-o amaldiçoar conforme a permissão do Senhor. Talvez o Senhor leve em conta a minha miséria, restituindo-me a ventura em lugar de maldição de hoje. E Davi e seus homens seguiram adiante. Então, amados irmãos e irmãs, narra um pouco essa história de Davi nesse contexto, que seu filho Absalão está querendo matá-lo, se revolta. E nesse percurso, sobretudo, então, um outro da parentela de Saul, chamado Semei, começa a amaldiçoar, e Davi, então, retruca alguém que queria falar: não deixe que o faça, que tire a vida dele. Mas será que não é necessário que eu passe por tudo isto? Eu destaco, sobretudo, esta palavra no versículo 7 do capítulo 16 do segundo livro de Samuel: vai-te embora. Foi o que Jesus ouviu, sobretudo, do povo, amados irmãos e irmãs, do qual viviam na região dos Gadarenos. Eles pedem que Jesus vá embora. Não conseguem enxergar o bem que ele tinha feito, mas ficam preocupados com o prejuízo dos porcos que haviam perdido. Então, amados irmãos e irmãs, eles pedem para que Jesus vá embora. Mas o Senhor não se deixa abater. O salmo acontece de fato na vida do povo,
sobretudo do homem que estava endemoniado. Levantai-vos, ó Senhor, e vinde salvar-me. Jesus salva a vida deste homem, ele quer seguir Jesus, e Jesus diz assim a ele: volta para a tua casa, para a tua parentela, e diga a todos eles o bem que Deus fez em teu favor. Amados irmãos e irmãs, Jesus foi expulso daquela região, mas este novo discípulo de Jesus passou a anunciar a todos as maravilhas de Deus. Mais uma vez, o capítulo 5, de certa forma, reforça o que nós ouvíamos ontem no Evangelho, amados irmãos e irmãs, no quarto domingo do tempo comum. O Evangelho se encontrava, então, no capítulo 1, versículo 21 a 28, onde Jesus expulsa um endemoniado que estava na sinagoga. Jesus é forte por excelência. Se recorda que Jesus, de certa forma, lá naquela ocasião, falava para o espírito mau: cala-te e sai dele, porque o espírito conhecia quem era Jesus. Sabemos quem tu és Jesus o Nazareno, o Filho de Deus. Jesus diz: cala-te. Quando, amados irmãos e irmãs, se tinha o conhecimento de alguém, é como se exercesse um certo controle sobre a pessoa, tivesse autoridade. Basta olhar, sobretudo, o que Jesus faz hoje no Evangelho. Sai, ele pede para que o espírito mau saia do homem. Com efeito, Jesus diz: espírito impuro, sai desse homem. E ele pergunta logo em seguida: qual o teu nome? O homem respondeu: meu nome é Legião, porque somos muito. A partir desse momento, Jesus tinha autoridade sobre esse espírito impuro. E a força do Senhor expulsou esse homem. Se nós tomarmos como referência o início do Evangelho de hoje, o Evangelho nos fala que esse homem tinha uma força sobre-humana, ninguém conseguia amarrá-lo, ninguém conseguia prendê-lo, ou seja, era uma força muito grande. Mas diante dele estava aquele que é o forte por excelência, Jesus Cristo, Senhor nosso. Deu liberdade, dignidade, humanidade a esse homem novamente, porque esse homem estava alienado e estava, amados irmãos e irmãs, desumanizado, porque o espírito mau havia então se instaurado na vida deste homem. Que o Senhor nos ajude a correr e se livrar dessas situações, que o espírito mau não tenha influência sobre a nossa vida, que possamos constantemente suplicar ao Deus da vida que nos ajude nesta caminhada, que possamos rezar o pequeno exorcismo de São Miguel Arcanjo, que possamos rezar toda noite o Santo Anjo do Senhor, para que os nossos caminhos sejam guardados na graça e no auxílio de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.